Quando Israel envia 12 espiões, isso é interessante, né? Por que esse número de 12, pessoal? Né? Porque Deus ele sempre faz alusão com histórias celestiais. Tá? As histórias bíblicas, elas ocorreram e elas também fazem um tipo de alusão, como se fosse um símbolo das 12 tribos celestiais, que são as 12 hierarquias celestiais. Então, esses gigantes, tá? Que a gente chama esses seres malignos, pré-existentes, mas que estavam em carne, eles são os que sempre causaram transtorno para o povo de Israel. E é engraçado sempre a questão dos 12 espiões, né? Só que é interessante que quando eles os avistam, né, eles dizem o seguinte, em Números 13, do 22 ao 28, eles inclusive falam que na região ali de Hebron, tá? Hebron também é uma região famosa em Israel, que sempre possuíam isso. Dos 12 espiões, 10 ficaram aterrorizados. Só dois, isso que é interessante, só dois que olharam assim e falaram, não, é possível vencê-los. Né? Então a gente consegue conectar que nas tribos celestiais, poucas foram as hierarquias que, quando houveram os grandes conflitos, se posicionaram realmente. A gente consegue compreender que poucas são as hierarquias que tiveram um tipo de posição em relação a defender o trono. Lembra que eu sempre falo que Miguel e seus anjos, ou seja, as hierarquias mais baixas, que acabaram defendendo o trono do Pai e ainda venceram os maiores, que eram as hierarquias maiores que acabaram caindo, que são serafins. Satanás são serafins, tá? E querubins e tronos e as hierarquias maiores. Tá? Claro que houveram os que permaneceram ainda da hierarquia dos serafins, dos outros tal, só que a gente consegue perceber que eram de hierarquias menores e conseguiram vencer, porque o poder do Pai é tremendo. Através do poder de Deus, a pessoa pode sobrepassar como fala, aquilo que é mais forte que ele, tá? Porque Deus ele nos capacita. E a gente consegue observar isso. Eles também explicam lá, a terra pela qual fomos espiá-la é uma terra que devora seus moradores, canibalismo. Isso aqui não era só poesia, pessoal. E todo o povo que vimos nela é de grande altura. Ali vimos, aqui é a segunda passagem na Bíblia que tem o termo caídos, tá? Nefilim. Então a gente só vê esse termo lá no Gênesis e em Números. Tá? E existem outros livros apócrifos, tá? Esse mesmo termo. Só que assim, naquilo que a gente chama de cânon, que ficou para nós, que eu não confio 100% nesse cânon, porque há alguns livros apócrifos que eu entendo que eles são inspirados sim, mas a religião acaba negando. Mas aquilo que a gente então pega pelo cânon, né, que a gente tem hoje, são as únicas duas menções do termo, tá? Só que não significam que todos os outros não são néfilis, porque o néfilim você consegue entender que é o termo para caídos, ou seja, espíritos caídos sobre a terra. Né? E aí ele diz, ali vimos os néfilins, chamados filhos de Anak, né? E parecíamos a nós, e nós parecíamos como gafanhotos. Aí eles colocam lá um termo como se fossem insetos para eles, sabe? Tipo, os caras eram grandes e éramos frágeis para eles, né? E assim parecíamos a eles. Isso está em Números 13, 32 ou 33. Tá? Então, quem são esses Nefilim de Canaã? Tá? Esses seres. Inclusive, de acordo com Moisés, esses gigantes também eram geralmente chamados de Rafaim. Cada povo em Canaã, tá, aparentemente tinha seus próprios nomes para esses Nefilim, esses gigantes, tá? Porque geralmente eles tinham maior altura. Moisés registra os Moabitas, que os Moabitas os chamavam de Refaim de Emim, em Deuteronômio 2:11. Os Amonitas chamavam os Refaim de Zansumim, tá? Deuteronômio 2:20 e Gênesis 14:5. Moisés também identifica Og como o rei de Bazã, como um dos remanescentes dos Refaíns, em Deuteronômio 3:13. A terra de Bazã, ouçam essa terra, tá? Depois a gente vai conectar com Dan. Tá? Estava tão associada aos Refaíns que era também chamada, a terra de Bazã era chamada de terra dos Refaíns. Refaim, ou Rafaim, já é em hebraico um plural, tá? É que a gente dá uma portuguesada aqui para vocês entenderem, né? Terra dos Refaíns, com S aqui, não. Deuteronômio 13:13, tá? 3:13, desculpa. Por fim, Moisés também confirma que os filhos de Anak, os Anakim, eram Refaíns. Então esse termo, na verdade, é o principal para esses seres malignos, tá? Não é nem o termo Nefilim, que acabou se ficando até mais famoso, né? Por causa do verso assim, de Gênesis 6, e ainda que o pessoal nem cai na real e nega o texto, não percebem que eles já eram existentes e não começaram a existir pós anjos vierem aqui se unirem com mulheres. Eles já existiam. É o Gênesis 6 que está falando.
Agora, se você quer negar o texto, eu não posso fazer nada. Quem eram? Como eu já sempre disse, a semente maligna, ela já está desde o início da terra, com Caim, tá? E ela passa e continua depois, tá? Com essa explicação em mãos, provavelmente podemos entender que o medo dos 10 espias, em Números 13, tinha um porquê, né? E aí, Og, ele tinha em torno de 13, ou seja, 4 metros de altura. Né? Ou seja, isso já pós-dilúvio. Né? Pensou? Esse cara de 4 metros de altura? Na literatura hebraica, era entendido que ele era um gigante antigo antediluviano, que ele conseguiu sobreviver até essa época. Isso é a literatura hebraica que fala isso, tá, pessoal? Então, se vocês querem crer ou não. Né? O Targum, ele confirma isso. O livro de Jazar confirma isso. Eles entendiam que Og, ele já era desde a época antes do dilúvio, dos últimos remanescentes. Ele chegou a ficar em um local da arca. Tá? E você fala, por que, Samuel? Porque Deus permitiu todas as espécies. E eles eram considerados como se fosse um tipo de espécie. Interessante, né? Espécie, como se fosse animal mesmo, né? Mesmo que o espírito deles era de um demônio, né? Uma coisa assim. Só que é uma parte isolada e não tinha um equivalente fêmea. Tá? Para que vocês compreendam. Mas vocês, fica a critério de vocês. Sem contar que há outras várias maneiras que esses seres continuaram se propagando em outros lugares da Terra. Tá? Eles falam, mas por que Deus permitiria esse cara se o dilúvio ele foi para ser derramado para acabar com eles? Né? Deus ele usa o próprio joio para provar o trigo. Então ele permitiu um desses membros que ele passasse, porque é interessante, no livro de Jazar ele diz o seguinte, eu não peguei a passagem aqui, mas ele, para que os homens pós-dilúvio não dissessem que aquilo que ocorreu no mundo antediluviano, por causa que ele sabia que ia ter um reset, para você ver como que é mundial e tem pastor de meia pataca ensinando que era um dilúvio regional. Hein? Não dissessem que aquilo era apenas contos de mentiras dos homens. Tipo contos mitológicos, digamos assim. Olha que interessante. Né? E eu entendo que até hoje, né, você vê que se as ossadas ou coisas, pinturas, relatos, as mitologias, que na verdade até o termo mito antigamente tinha o significado de relato. Tá? Quando você falava um mito, era um relato. Então não se tratava exatamente de uma mentira. Claro que a pessoa podia mentir em seu relato, mas tinha ali alguma base. Se você vê que tem vários relatos parecidos, alguma coisa tem, né? E aí Deus ele colocou ali para eles essa permissão, tá? Eles sempre continuaram coexistir com o ser humano. Você consegue perceber isso pela própria Bíblia, tá? Então houve esse tipo de permissão. Então eles atravessaram de várias maneiras. E o próprio gênio humano, Deus sabia que iria se desencadear e nascer Néfilins, porque isso já está impregnado, conectado ao próprio gênio humano de pecado, onde por epigenética nasceriam outros seres. Mas aquilo era para que os povos já que começassem a nascer, observassem e soubessem que aquilo que foi dito na palavra não era mentira. Tá? E isso é interessante. E hoje a arqueologia ela tenta negar. Eles escondem ossadas. Existe o Instituto Smithsonian, onde ele esconde as descobertas arqueológicas nesse sentido. Então, qualquer que seja a visão que você tenha sobre esses seres, a gente consegue compreender que eles são essas tribos malignas que Deus, ele por isso mandava simplesmente combater. Tá? E elas tinham esse número de 12, só que em especial tinha esse nome, essa expressão que era chamada de Refaim. Todos eles eram como Refaim. Por quê, pessoal? Porque esse termo Refaim, ele está conectado de alguma forma, tá? Com os Nefilim. Tá? Na Septuaginta, né? Eles traduzem, os intérpretes antigos, eles colocam que não são apenas seres gigantes, tá? Mas esse tipo de termo está conectado com a palavra morte, mortos, espíritos dos mortos. Ou seja, os demônios, eles são espíritos mortos, que eles têm morte neles, eles estão morrendo. E isso é interessante, por que a Escritura faz essa conexão e chamam eles de mortos? Ou seja, os povos mortos, se você fizer uma tradução mais assim, não só povos gigantes, Rafaim, mas os mortos que andam, né? Espíritos que vivem entre nós, mortos que vivem entre nós. Olha que interessante, ou seja, demônios que nascem em carne e vivem entre nós. Aí que você fala, uau, né?
Porque esse termo, ele também foi usado, para que vocês tenham compreensão, o termo Rafaim, em Isaías 14:9, Jovem de 6:5, Provérbios 9:18, como mortos, espíritos mortos. Tá? E a Escritura, ela menciona que em Isaías 26:14 e em Salmo 88:11, um tipo de ressurreição ligada a esse termo. Ou seja, significa que é um ser também que ele morreu. Fala, Samuel, demônios, eles terão um tipo de ressurreição? Isso se refere, pessoal, ao fim dos tempos, tá? Ao fim de todos os tempos, onde os seres, todos eles serão, digamos assim, reunidos, tá? Erguidos e reunidos num só local, onde Deus ele vai exterminar tudo. Imagine que você precisa exterminar um monte de baratas. Então você vai pegar e colocar 100% de todas as baratas num só local e tacar fogo. É isso que Deus vai fazer no final de tudo, tá? Jesus virá e acabará com tudo no Armagedon.